vai? Bem-vinda, bem-vindos. Mais uma live mensal, das sextas-feiras de manhã. O tema de hoje, nós vamos falar sobre a abordagem integrativa na medicina, chamada medicina integrativa. Eu chamo de uma abordagem 360 graus. Bem-vindo, Dr. Pierre, bem-vinda, Cat, Ângela, Cris. Abordagem integrativa ou medicina integrativa, práticas integrativas, são algo que a gente ouve muito falar hoje em dia. Doutora Fernanda entrando também, bem-vindas, bem-vindos, Renata. E nessa abordagem 360 graus, nessa avaliação integrativa na medicina, nós procuramos ter um olhar diferente, um pouco diferente do convencional. O Léo entrando por aqui, bem-vindo também. O ser humano no mundo sempre tem a possibilidade da saúde e a possibilidade da doença. Nós temos os nossos ritmos de vida, né? Vários ritmos. Na verdade, o universo ele é rítmico, né? Nós vivemos aí nos ritmos hormonais, circadianos, nos ritmos de vida, as nossas idades, a cronologia, a parte mental, espiritual, enfim, estamos sujeitos a tudo isso. E a questão da saúde e da doença é algo que também faz parte do dia a dia. E entender como nós adoecemos, para que nós adoecemos, ou seja, a função da doença. Então tudo isso é muito valioso, é muito importante, é necessário, porque quando nós caminhamos no sentido da doença, nós também podemos olhar para isso, entender essa dinâmica e voltar a caminhar no sentido da saúde. Então existem várias maneiras, várias possibilidades de adoecimento, assim como existem várias possibilidades também de saúde e de cura, né? Quando um cliente vem nos procurar, com o percurso que eu tenho dentro da medicina, dentro da psicologia, como um profissional de ajuda, me faz olhar para o paciente dessa maneira. Isso não é algo novo, algo que eu criei, claro, e cada profissional, dentro da sua atuação, vai mudando o seu atendimento, a sua percepção, mas a visão da saúde como um todo é algo antigo, né? O Hipócrates, o pai da medicina, cerca de 300 a 400 a.C., ele já falava assim: não olhe somente a doença, procure olhar para a pessoa, para o doente, para a pessoa que chega, né? E aí a medicina foi evoluindo de uma medicina hipocrática, né, mas com essa visão holística, integrativa também para as possibilidades daquela época, quando o Hipócrates falava dos humores, né, dos humores que adoeciam, ele olhava a pessoa no seu contexto de vida também, foi evoluindo para uma medicina mais galênica, né, que é uma medicina mais organicista, uma medicina focada mais na doença, no adoecer, e não tem nada de errado nem com uma, nem com outra. Com a evolução desse processo de estudo, de entendimento que eu fui fazendo, né, e para quem não me conhece, eu vou falar a minha formação inicial foi na medicina. Então, entrei na faculdade de medicina aos 17 anos, me formei aos 23. Já na faculdade, no terceiro ano, em 84, com 20 anos de idade, conheci a homeopatia no Congresso Médico Acadêmico, me apaixonei pela homeopatia. Então, aí já comecei a seguir essa abordagem, comecei a estudar, aprofundar. Logo depois conheci a acupuntura também, recém-formado, e aí essas duas especialidades são as especialidades que eu atuo dentro da medicina. Então eu tenho o título de especialista em homeopatia, em acupuntura, e sempre continuei estudando. Fui fazer formação em PNL, então neurolinguística, depois eu conheci o coaching também, eu fiz a formação em psicologia, também mais tarde, uns 15 anos depois de formado, eu conheci a psicologia, fui fazer a faculdade, que foi algo difícil, né? Porque imagina, já trabalhando, saindo tarde do consultório, correndo para a faculdade, voltando a fazer provas, enfim, mas como eu sempre amei estudar, para mim esse desafio é um desafio bom. E aí
a doutora Fernanda falando aí, como eu também, né? Então, depois fiz a psicologia e depois várias outras formações, vários cursos, enfim, adoro, amo estudar, vou continuar estudando enquanto eu tiver essa possibilidade. Conheci a sistêmica, né? As constelações familiares, conheci em 2008, mas só fui me aprofundar mesmo em termos de formação lá no IBRAX com o Dr. Fernando Freitas em 2016, com o Dr. Adailton, que foi o meu facilitador direto, colega homeopata também, de Campinas. Fiz a minha formação todinha em Campinas, né? Não tinha ainda naquele tempo online, que a pandemia proporcionou, e uma formação presencial, ela sempre, eu vejo como mais completa, né? Com a interação do grupo, com a formação. 2016 fiz a formação, 2017, final de 16, o Dr. Fernando já me convidou para ser facilitador do Consciência Sistêmica, trouxe para Santos essa formação. No ano seguinte, com o Rodrigo, trouxemos para São Paulo, né? Já formei como facilitador do IBRAX 8 turmas, né? Praticamente quase 300 alunos, né? E essa visão sistêmica que embasa as constelações familiares, para mim, foi como eu digo assim, que foi um guarda-chuva que me fez entender e aprofundar esses conceitos e me ajuda hoje nessa abordagem 360 graus da medicina que eu vejo, da saúde, né? Então eu hoje busco atuar e olhar para o meu cliente quando ele já chega na minha frente com toda essa base de estudos que eu tenho e dos novos que eu ainda virei a estudar e desenvolver. Então o paciente chega na minha frente, eu já procuro olhar para a sua conformação, para o seu físico, né? Porque olhando para o corpo, a gente também já tem diversas pistas, diversas informações sobre o estado de saúde, sobre o estado de relacionamento. Fala, mas como é que você pode conseguir enxergar isso dessa maneira? Através dessas abordagens a gente vai treinando tudo isso, né? Então procurar olhar para a pessoa quando ela chega já com esse campo de informações, né? Tudo é informação, tudo que você pode utilizar é informação, né? Então a pessoa vem, ela senta e ela vai falar as queixas. Ela vai contar os seus sintomas, o que a incomoda, qual é a sua doença, qual é o problema que ela vem para resolver, né? E com a experiência que a gente tem, a gente já vai vendo o que está por trás disso, né? Porque tem a queixa, mas tem o que embasa a queixa. E às vezes a gente já consegue enxergar isso. Uma pessoa vem para consulta ou vem para uma constelação individual, então a gente procura olhar além do que a pessoa está falando, né? O Fernando sempre fala assim, não acredite no que o cliente diz. Fala, nossa, mas isso, como assim? Você está dizendo que o cliente está mentindo? Não, não estou dizendo que o cliente está mentindo. O cliente não sabe, né, o que realmente está acontecendo. Ele sabe o que ele sente, mas ele não entende a causa disso. Muitas vezes nós não entendemos a causa do nosso adoecimento. Bom dia, o pessoal entrando, Seiko, Rosilene, a Cida. Bom dia, o pessoal continua entrando aqui, Eliane. Bem-vindos a todos, a todas, né? Então a gente precisa ter esse olhar e entender. Então quando eu coloquei esse nome, uma abordagem 360 graus, é porque nós procuramos olhar para a pessoa na sua totalidade, né? Olhar para a sua pessoa na questão física, na questão corporal, na questão dos sintomas e da doença também, fazer um diagnóstico, é óbvio, né? Como médico, eu tenho essa busca também, essa obrigação de fazer um diagnóstico da doença que a pessoa tem. Como eu posso saber a possível evolução dessa pessoa, da sua doença, se eu não sei o diagnóstico? Então o médico tem por obrigação, é óbvio, né, fazer o diagnóstico. É importante colocar que com essas formações, isso para mim só veio ampliar o campo de visão e de atuação. Vamos dizer, como se fossem ferramentas que a gente possui, que a gente pode atuar. Mas eu não posso e não faço abrir mão daquilo que eu conquistei antes, né? Então a medicina vem em primeiro lugar. Então, como médico, ainda atendo também, como médico na medicina convencional, faço atendimento de urgência, de emergência, pronto-socorro ainda, né? Eu acho que faz parte da minha formação e da minha atuação. Mas eu procuro olhar além, até mesmo no pronto-socorro, quando uma pessoa vem para uma consulta, né, com as suas queixas, eu procuro, se possível, né? Claro que dentro de um atendimento ali, de urgência, de emergência, olhar para o que aquela pessoa está trazendo. E as pessoas trazem também, até mesmo num pronto-socorro, por exemplo, hoje muito comum, cada vez mais, no mundo do jeito que está, a ansiedade, né? A ansiedade é um dos sintomas mais abrangentes que nós temos, e com a pandemia tudo isso ficou muito potencializado.
Então, às vezes vem um paciente numa crise de ansiedade, numa crise de pânico mesmo, né, um transtorno de ansiedade aguda generalizada, e ele sente, ele tem certeza, ele acredita que está morrendo, que está infartando, que está tendo um AVC, né, porque os sintomas são tão agudos, são tão intensos que a pessoa chega ali no pronto, vai inclusive até o pronto-socorro, né? Achando, sentindo, percebendo que é um caso grave, um caso que vai levar ela, inclusive, a um problema muito grave. E nós fazemos a avaliação, um exame físico, encaminhamos para exames complementares, um eletro, às vezes até mesmo pelo quadro você solicita enzima cardíaca, tudo, e você percebe que não tem nada. Depois você vê que não é nada em termos de gravidade, não é um infarto, a pessoa não está infartando, não está morrendo, mas ela se sente assim. Então, tem a questão do sentir e da percepção. São fatores imponderáveis, são fatores subjetivos que devem ser levados em conta no atendimento das pessoas. Quando uma pessoa vem buscar ajuda, quando ela vem se tratar, né, ela já traz tudo aquilo que vem junto. Então existem diversos fatores que levam ao adoecimento. Para a pessoa chegar a ter um sintoma e para desencadear também uma doença orgânica, isso não nasce do dia para a noite. Uma pessoa não chega assim, agora eu estou, nossa, ontem eu estava bem, hoje eu estou com diabetes. Ontem eu estava ótimo, semana passada, e hoje eu estou com câncer. Isso não acontece dessa maneira. Existe um processo de evolução do adoecimento. E nós lembramos que tudo no universo é polaridade, nossa vida também. Então, energia e matéria, nós podemos olhar assim, né, são polaridades. Então, primeiro nós adoecemos no mais sutil, no sentir, no pensar, né, naquilo que nós trazemos e muitas vezes nos identificamos com as crenças, com as dinâmicas do nosso sistema familiar. Então, isso tudo vem primeiro. E a matéria, o corpo, vai seguindo como algo mais denso. Então, a energia é a matéria mais sutil. A matéria é a energia densificada. O Einstein já falou sobre isso quando ele criou a teoria da relatividade, a fórmula da relatividade, E igual mc ao quadrado, m vezes c. E, energia, é igual a m, que é massa, matéria. Então, energia é igual a matéria vezes o quadrado da velocidade da luz. Então, quando você tem a potencialização da matéria, você equivale isso à energia. Primeiro, o que é mais sutil se move mais rápido. A transformação, a modificação vem primeiro na energia e a seguir a matéria acompanha. Então, quando nós adoecemos emocionalmente, quando nós adoecemos sistemicamente, a seguir o corpo pode acompanhar e gerar uma doença orgânica. Então, são os processos de evolução do adoecimento. É muito importante as pessoas entenderem isso, né? Que a doença orgânica ela não se dá do dia para a noite. Ela evolui muitas vezes durante anos, durante décadas, até que ela seja manifestada, né? Então, a pessoa que tem uma tendência, por exemplo, a diabetes na família, né, o pâncreas dela não entra em falência ou insuficiência do dia para a noite. Ela vai vivendo uma vida que muitas vezes as escolhas, as opções, o sentir, o pensar, o agir vão caminhando nessa direção. Então a pessoa muitas vezes tem essa tendência genética. Então é genético? O genético é um dos fatores de adoecimento, uma das possibilidades. Então eu tenho tendência, por exemplo, ao diabetes da família do meu pai, da família da minha mãe. Isso significa que eu terei diabetes? Não necessariamente. Agora, se eu viver uma vida em que eu, por exemplo, fizer más escolhas não saudáveis alimentares, emocionais, for sedentário, tabagista, estressado, depressivo, não me cuidar adequadamente, né? Deixa isso para lá. Agora, mais importante é essa outra coisa, não priorizar o cuidado com a saúde, com a qualidade de vida. O que pode acontecer? Pode acontecer desse diabetes que tem na minha tendência familiar, genética, se manifestar cedo, talvez de uma maneira intensa. Se por outro lado, as escolhas e as ações, o sentir, o pensar e agir for numa outra direção, uma direção mais saudável, então eu escolher me alimentar saudavelmente, fazer atividade física, gerenciar o meu emocional, meu estresse, cuidar do meu sono, então provavelmente, e das minhas relações, né, provavelmente esse diabetes não irá se manifestar, ou talvez se manifeste mais tarde, de uma maneira menos intensa. Então percebe que o gen é o mesmo, mas o que fez esse gen se expressar,
ou silenciar, ou na verdade não é às vezes um gene, né? A gente tem polimorfismos, a gente tem vários genes que são que interagem para desencadear uma doença. Dificilmente uma doença é causada ou manifestada por um só gene. Fibrose cística tem algumas que são desencadeadas por um gene, porém, por exemplo, Down, trissomia do 21, a maioria das doenças e das condições, elas se devem a uma interação de diversos genes, né? E isso vai sendo modificado, a expressão desses genes. Os genes não mudam, mas eles como se ligassem ou se desligassem através da nossa vida, das nossas crenças, das nossas emoções, das nossas escolhas, de tudo aquilo que a gente faz. Então é um contexto amplo, é isso que eu chamo uma abordagem 360 graus, a gente poder olhar para isso, entender de onde isso vem, ajudar o nosso cliente a entender também e fazer escolhas diferentes. Nós podemos adoecer por diversas razões, até mesmo razões físicas. Se você vive, por exemplo, num ambiente com muita poluição ou com muita radiação, né, ou fatores que causam dano à saúde, o que pode acontecer? Você pode adoecer por uma causa ambiental, por uma causa da poluição, enfim, uma poluição sonora. O fator ambiental pode adoecer a gente, né? Outra razão são as escolhas do estilo de vida, escolhas alimentares, escolhas emocionais, tudo aquilo que a gente age, tudo aquilo que a gente faz. Então, através daquilo que nós sentimos, pensamos, nós agiremos de uma certa maneira. Isso pode nos adoecer também. Como eu falei, tem as causas genéticas que podem estar na base do adoecimento. A maior parte das causas são epigenéticas, estão no desencadear, né, na manifestação ou não desses genes, através de comportamentos, através de escolhas. Nós podemos adoecer também por conta, muitas vezes, de agentes externos, micro-organismos, bactérias, fungos, vírus. Tivemos aí a pandemia Covid, né, que provou isso. Muitas pessoas tiveram expostas à Covid e não manifestaram, e outras manifestaram, né? Então, tem esses fatores também que fazem parte. Tem os fatores dos pensamentos, dos sentimentos, das crenças. Tudo isso concorre para o nosso estado de saúde ou de adoecimento. E é importante que a gente possa olhar e entender essas dinâmicas. Então, eu, no meu atendimento, quando vem um cliente, eu procuro utilizar essa abordagem para ter mais informações, para ter mais possibilidades de atuação, de orientação desse cliente, né? de encaminhá-lo novamente numa direção mais saudável. Mas a consciência é muito importante também, não é? Eu procuro sempre trabalhar com isso. Não olhar somente para a doença. Então Hipócrates já falou isso, não é? 300, 400 anos atrás, Hipócrates falou, olhe para o doente, para a pessoa, não somente para a doença. Outra coisa muito importante que o Hipócrates colocou é assim, antes de você procurar ajudar ou curar alguém, pergunte se ele está disposto a abrir mão do que o faz adoecer. Será que nós estamos dispostos a abrir mão do que nos faz adoecer? Ou será que nós estamos agarrados, presos àquilo que nos adoece? Mas como assim? Será que a pessoa quer adoecer? Não, não é isso que eu estou falando. Muitas vezes nós estamos presos a crenças, a comportamentos, a padrões sistêmicos, porque outra das razões do adoecimento são causas sistêmicas também. Eu vou ler alguns trechos aqui que eu escolhi para a nossa live de hoje, que mostram isso também. Muitas vezes nós nos identificamos sem saber, de uma maneira inconsciente, uma dinâmica oculta, como Hellinger falava, nós nos identificamos com padrões de adoecimento do sistema familiar, né? Então, olha assim, aqui tem esse livro do Hellinger, tá? Chama-se A Cura, né? Onde ele fala muito sobre o adoecimento, sobre saúde, sobre alimentação. É um livro bem interessante, diferente dos outros livros, a dinâmica que o Hellinger fala, né? Então ele coloca, deixa eu achar aqui onde que eu estava falando, ele coloca uma parte aqui, sistemas de crenças. Crença, o que é crença? Crença, quando a gente fala essa palavra, muitas vezes as pessoas falam assim, então é religioso. Não, crença não é somente crença religiosa. Claro que as pessoas têm suas crenças religiosas, mas crença é tudo que eu acredito. Então eu tenho uma crença, por exemplo, que saúde é assim, na minha família doença é desse jeito, minha família todo mundo morre de doença do coração, na minha família
Então são crenças, são coisas que eu acredito. Ah, para mim relacionamento é isso, dinheiro é difícil, relacionamento é impossível. Então são crenças, são padrões que eu trago. E de onde que nós trazemos isso? De onde? Adivinha, né? Do nosso sistema familiar. Quando nós falamos em sistema familiar, você está culpando a família. Não, a gente não está culpando ninguém, a gente está observando como as coisas acontecem, né? E nesse livro, então, A Cura, nessa parte, o Hellinger fala de sistema de crenças. Eu vou ler aqui esse trechinho para que a gente possa também refletir um pouco mais, para que nós possamos entender e adoecer, né, esse campo de adoecimento, né, como é que isso se dá e essa busca pela cura. Então, os sistemas de crenças, Bert Hellinger no livro A Cura. O campo espiritual, então ele está falando de espiritualismo, de religião, não, ele fala do campo espiritual como o campo do sistema familiar, que une as pessoas em uma família, tá? Então, o campo espiritual que une os membros da nossa alma coletiva, a alma coletiva, nosso sistema familiar. Ele usa essas palavras, porque lembrar que o Hellinger também vem de uma formação religiosa, mas ele está falando sobre algo material. Então, o campo espiritual que une os membros da nossa alma coletiva por meio de convicções em comum, são as crenças, convicções são crenças assim determinadas que nós temos, né? Constitui um empecilho às nossas observações racionais, ou seja, as convicções que nós temos, as crenças do nosso campo familiar, que muitas vezes são crenças e convicções ocultas, que nós não sabemos, não temos consciência dessas crenças, elas podem constituir um empecilho às nossas observações racionais, elas vão além do racional, não nos deixam ser racionais. Contudo, tais convicções são de forma contrária a toda a razão aceitas pelos membros desse campo espiritual, ou seja, os membros dessa alma coletiva, ou seja, a nossa família aceita esse campo de crenças, tá? Por quê? Porque qualquer divergência com relação a tais convicções é associada com o medo de perder o direito de pertencer a essa alma coletiva, ou seja, isso vai contra o medo mais básico, essencial da nossa alma, do ser humano, que é perder o direito de pertencer. E lembrando, pertencimento é a primeira ordem do amor, a primeira lei sistêmica da vida. Segundo Bert Hellinger, é o pertencimento. Então, todos nós temos a necessidade de pertencer. Por quê? Por segurança, por amor, né? Isso aí vem, segundo nós refletimos e nos é contado, nos é falado e faz sentido, dos tempos em que o ser humano começou a ser um ser gregário, começou a se unir ali em tribos, em clãs. E por que fazia isso? Para segurança. Imagina num mundo primitivo, antigo, onde tinha predadores, onde não tinha alimentos com a facilidade que nós temos hoje de abrir o armário e nos alimentarmos. Era um mundo totalmente hostil, qualquer perigo era muito uma ameaça à vida direta, um predador vir atacar os animais muito mais fortes fisicamente que os humanos. Qual era a maneira dos humanos sobreviverem? Se unirem, usarem a inteligência mais do que a força. Por quê? Porque os animais eram mais fortes, os predadores dos humanos eram mais fortes, os seres humanos se unindo através da inteligência, das ferramentas, da união das pessoas, conseguiam então ser mais fortes do que os seus predadores e sobreviver. Então a necessidade de pertencer a um clã, de pertencer a esse grupo, era a possibilidade de sobrevivência, né? Então quem perdia o direito ao pertencimento, se alguém fosse expulso, excluído desse grupo, né, desse clã, dessa comunidade, facilmente perderia a possibilidade de viver e seria morto. Então essa, segundo, né, as reflexões, e isso faz sentido, pertencer era uma necessidade para a sobrevivência, e esse sentimento inato, esse medo ficou e permaneceu, durou até hoje. Então nós temos necessidade de pertencer à nossa família. O medo de perder esse pertencimento é um medo inato e é um dos maiores medos. Por isso que muitas vezes nós adotamos, sem raciocinar, sem refletir, a essas crenças involuntárias, essas convicções irracionais que vêm do nosso sistema familiar. Faz sentido isso? O que você coloca aqui nos comentários? Você acha que faz sentido essa reflexão sistêmica, sim ou não? Faz sentido para você? Coloca aqui, adiciona aqui nos comentários. Eu não fixei o comentário aqui, eu vou fixar.
o comentário sobre a live, né, para quem está entrando poder observar, tá aqui. Então faz sentido para você essa reflexão, né, sobre a necessidade de pertencimento, sobre por que muitas vezes nós aceitamos e revivemos e perpetuamos essas crenças aí coletivas do sistema familiar, sem saber. A Nayana dizendo sim, faz sentido. Alguém mais acha que faz sentido? Não, para mim não faz, não tem problema nenhum. A Isabel dizendo aqui sim, faz todo sentido. Quem mais aqui? A Cris está entrando por aí, bem-vinda também. Ah, então, muito nova, Regina, muito Márcio, faz sentido, Marinilce Romai, sim, depois dessa explicação maravilhosa, tudo faz sentido. A Eliana, querida, sim. Então, vamos continuar a leitura. Então, como você já deve ter percebido, leitura aqui, para quem não sabe, livro A Cura, Bert Hellinger, falando na parte dos sistemas de crenças, tá? Crenças sobre saúde. Então, como você já deve ter percebido, aqui entram em jogo os outros círculos de nossa alma coletiva. A alma coletiva no sentido de grupo familiar. Ângela entrando por aí, bem-vinda. Tá? Então, por exemplo, a religião, assim como outras filosofias, elas estabelecem o seu poder e influência do medo que temos de colocar em jogo o direito de pertencer a nossa alma coletiva, medo de perdê-lo se questionarmos tais convicções ou nos afastarmos dela. Então, tudo que nos faz afastarmos daquilo que nossa família segue e acredita, no sentido da religião também. Então, imagina uma família que segue uma abordagem religiosa, qualquer que seja, e alguém nessa família fala, não, isso para mim não faz sentido, eu escolho outra religião. Isso geralmente gera conflitos na família, não é? Talvez alguns aqui já tenham passado por isso. Né? E o Hellinger coloca, esse medo é justificável. Aqueles que submetem tais convicções a um exame crítico, buscando trazer à tona a irracionalidade dessas crenças, dessas convicções, devem estar preparados para ser excluídos desse campo espiritual e ser perseguidos como dissidentes. Ah, mas dentro da família também? Também. Quem aí já percebeu e já sentiu isso, né? Se eu fizer essa escolha diferente, de repente eu posso ser excluído, as pessoas vão começar a me criticar. Então, na minha família é muito difícil a questão profissional, financeira, todo mundo tem muitas dificuldades com a prosperidade, com o dinheiro, é uma crença irracional que permeia o meu sistema familiar. E eu quero ser próspero, eu quero, porque para mim não tem nada a ver, dinheiro é liberdade, é só um instrumento de troca, eu quero ficar tranquilo, não ter essa preocupação. Aí eu começo a prosperar, começo a melhorar financeiramente e minha família não, ela continua naquele sentido, talvez meus irmãos ou os meus pais. O que eu sinto no meu íntimo? No íntimo, às vezes isso não é perceptível, é uma dinâmica oculta. Eu começo a sentir que eu estou sendo julgado, que eu estou diferente dos meus familiares, olha como eles são, como eu estou. Às vezes me sinto culpado com isso, eu sinto que eu tenho uma obrigação de fazer algo por eles. Isso vai me tornando culpado, vai me tornando uma pessoa com dificuldade de manter isso que eu quero. Né? Eu sinto que eu estou perdendo pertencimento, eu estou me afastando, me distanciando das convicções, das crenças e dos padrões da minha família. Inconscientemente, esse medo de perder o pertencimento vai fazer com que eu haja de que maneira? De uma maneira imprudente, que eu consiga de alguma maneira botar isso a perder. Então no meu trabalho eu começo a procrastinar, a fazer coisas que não são saudáveis. O que mais? De repente eu vou empreender, mas eu arrumo um sócio que vai me lesar. Fala, nossa, né, nem imaginei isso, não consegui enxergar. Por quê? Porque de repente eu ali, com aquele medo inconsciente, com aquela crença, com aquele padrão, começo a me afastar do meu sistema familiar, eu tenho o medo de perder o pertencimento. Isso acontece pode acontecer em relação a tudo. E o Hellinger colocou isso como a questão da boa e da má consciência. Quando eu começo a fazer diferente, né, ser diferente do meu sistema familiar, eu começo a sentir algo que se chama má consciência, minha consciência começa a ficar pesada, eu posso sentir culpa, eu posso sentir dificuldade de bancar aquele padrão, aquele novo modelo que eu estou seguindo. E essa má consciência me faz ser diferente do meu sistema familiar e pode fazer com que inconscientemente eu coloque tudo a perder. Eu abra mão de tudo que eu conquistei e volte a ficar do jeito que eu era antes. Isso eu tenho exemplos disso
assim, diversos de clientes que me procuram dessa maneira, né? Tem um exemplo muito, eu vou citar aqui para vocês, de uma mulher que veio me consultar alguns anos atrás, né? Tem alguns casos que a gente guarda, lembra muito. Era uma mulher que trabalhava, tinha uma profissão, tinha um alto cargo de liderança dentro da empresa que ela trabalhava, né? E aí o que aconteceu? Ela foi embora, foi para São Paulo e a mãe ficou aqui. A mãe, uma senhora adoecida, cheia de problemas emocionais, tudo, ficou aqui com uma irmã dela. E ambas ali dependentes dela, com questões de relacionamento muito difíceis, questões ali de maternagem, enfim, são outras coisas que também concorrem com tudo isso. E ela lá, infeliz, se sentindo distanciada, se sentindo apartada, sendo julgada pela sua família, embora ajudasse, ainda aconteciam julgamentos, as críticas. O que foi acontecendo com ela? Foi adoecendo, foi perdendo a capacidade de trabalho. E o que aconteceu? Ela demitiu-se do trabalho. Um trabalho que pessoas, nossa, algo que eu desejo é esse cargo que ela tem. Ela se demitiu e voltou para onde? Voltou para a casa da mãe, para ficar ali cuidando da mãe, né? Então, isso é um padrão que mostra exatamente que isso acontece. Acredito que vocês conheçam alguém assim, ou tem exemplos em pessoas conhecidas, em familiares, talvez até já passaram por algo semelhante a isso, né? E é um padrão que tem relação com tudo isso aqui que o Hellinger está falando. Então, muitas vezes nós adoecemos, né? O sacrifício da própria razão em nome do direito ao pertencimento, em se manter igual à família. E aqui o Hellinger coloca, podemos imaginar quão difícil é seguir a nossa razão quando isso nos pode custar a saúde e a vida, né? E aí é possível, daí a pergunta é possível que um campo espiritual se modifique? Será que é capaz de se liberar das amarras desse sistema de crenças? Será que nós conseguimos isso? Aí ele coloca aqui Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês que estudou os campos morfogenéticos, né, que explica inclusive a dinâmica das constelações. Rupert Sheldrake observou que um campo espiritual só pode se modificar sob a influência de outro movimento espiritual vindo do exterior. Ao mesmo tempo, isso significa que a cura de doenças e, acima de tudo, o desejo de morrer, no qual uma pessoa deseja seguir um morto, como assim? Então, às vezes, alguém na nossa família morre, nossos pais, um deles, né, morre, e na nossa dor, na dor da criança, muitas vezes nós queremos seguir, ou adoecer no lugar dos nossos pais, ou segui-los na morte. Ah, mas isso acontece, isso é tão estranho ouvir falar nisso. Isso acontece sempre, muito comumente, ok? Então, esse desejo de morrer, no qual uma pessoa deseja seguir alguém na morte, não significa que ela vai morrer, mas muitas vezes ela abre mão do viver pleno para ficar nessa, conectada a esse sentimento de morte, né? Então, por exemplo, um pai, uma mãe morreu, e aí na dor dessa criança ela se mantém, mesmo adulta já, não é mais criança, nos mantemos presos nessa dor, e quem vai olhar para isso? Nossos filhos, muitas vezes. Então isso tudo é um campo inconsciente, são campos de crenças, são campos de comportamentos, dinâmicas ocultas, inconscientes, não faladas e nem percebidas, mas são seguidas pela família. Então um filho meu, de repente, olhando para isso em mim, ele também pode se conectar com essa história e querer adoecer no meu lugar. Então olha só como são incríveis essas possíveis dinâmicas ocultas que podem levar inclusive ao adoecimento e à morte. Você fala, nossa, mas isso é estranho. Para quem nunca ouviu falar nisso, é um pouco estranho. E eu admito que sim. Muitas vezes eu também, antes de conhecer sobre tudo isso, para mim, quando eu conheci a primeira vez, eu falei, nossa, mas faz um sentido. Deixa eu aprofundar esse conhecimento para entender o que isso está querendo me mostrar, né? Então, repetindo aqui, ao mesmo tempo significa que a cura de doenças e, acima de tudo, o desejo de morrer, no qual uma pessoa deseja seguir alguém que já morreu, não podem vir do interior da alma e do campo espiritual que a domina, porque ali é impossível. Ali nós estamos imersos nesse campo de crenças, de adoecimento e de morte, mesmo sem saber, tá? Então eles vêm através de um movimento do espírito criativo, cujo amor inclui a todos igualmente, ou seja, do exterior da nossa alma coletiva. Isso significa que o movimento de cura e a salvação vem de outro nível espiritual que vai além da psicoterapia no seu sentido comum. Isso acontece porque se movimenta quase completamente dentro das fronteiras do campo espiritual coletivo e do seu amor limitado. Então ele está dizendo que isso tem que vir de algo além. Eu não posso me basear somente naquilo que eu vivo.
eu tenho que ir fora para poder olhar e entender. O Saramago falou assim, só é possível você ver a ilha quando você sai da ilha. Se você está na ilha, você nem sabe que isso é uma ilha, né? Então aqui, eu moro em Santos, aqui é uma ilha, mas eu não percebo que isso é uma ilha. Para mim é o continente, mas quando nós vamos viajar, subimos a serra, nós conseguimos olhar Santos ali como uma ilha, mas tem que sair da ilha para ver. Então, para entender o nosso campo coletivo, para entender esses sistemas de crenças que podem levar à saúde, essas diversas dinâmicas ocultas, nós precisamos sair delas, olhar de um olhar mais amplo, como se fosse ali, né? Sair com um drone e olhar para tudo que está ali. Como a live é algo muito curto, né? Nós estamos indo para o final da live. Eu quero ler um outro trecho que é desse livro aqui da Sophie Hellinger, Sophie, esposa do Hellinger, que, né, segue o seu legado aí, o seu caminho. O livro dela, Própria Felicidade, no primeiro volume, ela fala aqui do contexto sistêmico de saúde e doença. Porque eu quero mostrar que, assim, mas saúde pode vir de uma alimentação não saudável? Pode. Saúde pode vir de um comportamento não saudável, sedentário, por exemplo? Pode. Mas vai muito além disso. Pode vir de uma bactéria, de um vírus? Sim. Mas também ela pode vir de um contexto mais amplo, de uma visão sistêmica, de algo que é do nosso campo familiar, algo que nós nem sabemos. É importante, para que a gente possa fazer um movimento de mudança, a gente tem que saber o que está acontecendo. Então, aqui no contexto sistêmico, né, de saúde e doença, o impacto do sistema familiar sobre o corpo. Mas então meu sistema familiar tem um impacto sobre o meu corpo? Sim, além do genético, muito além. Aqui, olha, no trabalho prático, eu, Sophie Hellinger, observei que doenças frequentemente, não é sempre nem nunca, estão ligadas a algo que se originou na família. Observações mostram que quase todas as doenças crônicas ou até fatais, como o câncer, estão relacionadas a pessoas excluídas. Como assim? Pessoas excluídas? Sim, pessoas que foram excluídas do nosso sistema familiar. Quem são pessoas excluídas? Podem ser várias pessoas. Por exemplo, teve uma separação dos pais, esse pai foi embora, ou essa mãe foi embora, foi excluído da relação, foi excluído do coração. Ou então algum avô, algum antepassado que teve um comportamento criminoso, teve uma doença psiquiátrica, uma doença contagiosa, pessoas que foram excluídas da família por medo, por vergonha, por dor, né, por culpabilização. Essas pessoas excluídas mantêm a função. A pessoa é excluída, mas a função que elas exerciam na família é mantida. E muitas vezes alguém que vem em outra geração se identifica com essa pessoa excluída e ela adapta, ela incorpora essa função inconscientemente, ok? Isso a gente pode ver numa dinâmica de campo, numa dinâmica de constelação, nós conseguimos olhar para isso, identificar esse padrão, tá? Eu sei que quem não conhece constelação, quem não tem familiaridade com a visão sistêmica pode achar isso muito estranho, mas isso é uma visão que esclarece muito. Isso não é o responsável 100% pelas doenças, mas tem muitos componentes que têm a ver com essa dinâmica, ok? Então, mais precisamente, as doenças olham para a pessoa excluída. Como assim? Uma doença olha para alguém? Sim, e quando nós colocamos isso no campo, você vai lá, vem alguém constelar, então coloca um representante para você, um representante para a doença, e muitas vezes o representante da doença mostra exatamente para onde está olhando, qual é a função dessa doença. Está ali conectada a alguém que já morreu, uma pessoa excluída, a um comportamento oculto, uma dinâmica oculta de comportamento, tá? Essa pessoa excluída é incorporada na doença. Nossa, mas isso é algo muito estranho. Verdade, eu concordo, é algo estranho. Mas não é porque nós não conhecemos ou estranhamos alguma coisa que ela não exista, né? Então nós nos comportamos em relação à doença exatamente como a família o fez em relação a essa pessoa excluída. Mesmo que nós não tenhamos essa informação, que nós não saibamos disso. Queremos nos livrar da doença, não é verdade? Quem tem uma doença fala assim, eu quero me livrar, eu quero que essa doença vá embora. Eu não quero, eu quero arrancar essa doença de mim. Não é assim que as pessoas falam sobre doença? Não querem entender a função da doença. Mas como assim? Tem que entender a função da doença? Sim. Tem que entender qual é a função. Essa doença mostra o que para nós, para o nosso campo? Está identificada com alguma exclusão? Está mostrando um comportamento, uma vida doentia? Ao que essa doença está conectada?
Então, somente quando nós podemos entender a origem dessa conexão é que nós podemos trabalhar para que essa doença tenha cumprido sua função e não seja mais necessária. E nós aí continuemos com tratamento médico, psicológico, o tratamento que for necessário. Isso não vai substituir nada. Isso aqui vai simplesmente ampliar o potencial de compreensão. Vai desvelar, vai mostrar o padrão que está por trás desse adoecimento e ajudar no caminho da cura, se essa cura física ainda for possível, ok? Porque muitas vezes nós adoecemos e a matéria tem um limite. Se você pega uma pessoa muitas vezes com câncer num estágio terminal, vocês estão falando que a constelação vai curar? Não estou falando nada. Eu não sei o que vai acontecer. Existem curas milagrosas que nós não entendemos a origem? Sim. E existem doenças que não podem mais ser curadas? Sim. Mas sempre nós podemos olhar para uma possibilidade de cura do sistema, das emoções, das relações. Isso sempre pode ser curado, pode ser tratado, pode ser harmonizado. A matéria tem os seus limites e nós não sabemos dos limites, tá? Então, continuando aqui, nós nos comportamos em relação à doença exatamente como uma família o fez em relação à pessoa excluída. Queremos nos livrar da doença e, portanto, fazemos o mesmo movimento pelo qual a pessoa foi excluída. Então, adoecer nesse caso e nesse sentido reflete um comportamento que houve lá atrás no sistema familiar. Repete, para quê? Para mostrar. Olha para isso, mas olhe sistemicamente, aí você vai poder entender qual é a dinâmica que está por trás dessa doença. É uma exclusão, precisa ser observada e você precisa fazer um movimento de incluir novamente essa pessoa excluída no coração. Essa pessoa já morreu, é de outra geração, não existe mais. Mas você faz o quê? Um movimento de inclusão. E quando você inclui, essa dinâmica fica mais saudável no sistema e agora sim você pode caminhar com menos obstáculos para tratar e buscar uma cura dessa doença. Faz sentido isso? Coloca aqui para você. Não faz sentido? Não faz. Estou entendendo, agora eu consegui ampliar um pouco a minha visão, entender mais. Sim, faz sentido. Não faz. Coloca aqui nos comentários, tá? Nosso sistema familiar é onipresente em nosso corpo. Quando falta algo no sistema familiar, algo falta no corpo também. E quando no sistema familiar uma pessoa excluída, por assim dizer, bate a porta para pedir entrada por ter sido excluída, isso se mostra no corpo. Ela bate a porta por meio de uma doença ou de um problema de saúde. Já podemos observar isso quando em uma constelação familiar, uma pessoa começa a falar de suas doenças. Algumas chegam a enumerar 10, 12 doenças e sorriem quando falam delas. Elas estão conectadas às suas doenças com amor. Olha que incrível isso, que diferente, não é? Não é verdade? Ou mais precisamente, através das doenças, elas estão conectadas com amor às pessoas excluídas do sistema familiar. Interessante isso, é para refletir, né? Eu não acredito, isso não, para mim, nossa, isso é muito estranho, é muito esquisito. Bom, eu posso dizer, como profissional da saúde, como médico e como psicólogo, na minha visão, na minha experiência, no meu dia a dia, isso faz total sentido. Antes de conhecer essa visão, eu nem sabia, né? Então, o que eu fazia nos diversos estágios em que eu fui profissional? Quando me formei em medicina, aos 23, né? Quando fui conhecendo outras abordagens, né? Aqui, ó, não vai dar tempo de ler, mas eu trouxe aqui também o livro Crenças, do Dilts. Dilts é um dos pilares aí da PNL, da moderna neurolinguística. E ele fala, nesse livro Crenças, Caminhos para a Saúde e Bem-Estar, ele fala sobre o adoecer, sobre saúde, sobre doenças graves, o que tem isso a ver com as crenças e convicções, assim como o Hellinger e a Sophie falando, de maneiras diferentes, né, de abordar. Então, voltando, quando eu era um médico recém-formado, com 23 anos de idade, faz muito tempo atrás, eu tinha uma visão, já tinha homeopatia, já conseguia olhar para além da doença orgânica, entender um padrão ali que a homeopatia traz, de similitude, de semelhança, né? A partir disso, conhecendo outros campos de conhecimento, a própria PNL, a psicologia, ao 15 anos mais tarde, né? E outras abordagens até chegar na sistêmica, e vou dizer, a sistêmica é o final? Não sei. Eu posso vir a conhecer um outro campo de conhecimento que venha agregar um pouco mais também, né? Eu estou aberto para isso. Eu sofro de uma síndrome, chama-se síndrome do eterno aprendiz. Eu estou aberto.
Eu não estou dizendo que eu já sei tudo que eu tenho que saber. Nunca vai dar para saber tudo, mas eu não sei nem tudo que eu tenho para saber. Eu espero que venham mais campos de conhecimento que venham a me iluminar aqui, me dar mais possibilidades de atuar ajudando, como um profissional de ajuda, ajudando o meu cliente a ter mais saúde, né? Então, eu trouxe essa live para esse entendimento, né? Para que a gente possa ampliar essa percepção, de repente refletir a respeito dessas possibilidades do adoecimento, de olhar para a raiz, para a origem das doenças. Então as doenças podem vir de um campo familiar? Sim, podem vir do campo familiar, elas podem e vêm muitas vezes. Ah, mas ela pode ser só devido a um mau comportamento, não saudável? Pode ser, mas de onde vêm os nossos comportamentos não saudáveis? Porque nós não nos permitimos ser saudáveis. Será que isso tem a ver com o quê? Com o emocional, com o psicológico, com o sistêmico? Cada caso é diferente. Então não dá para dizer assim, então toda doença vem de exclusões? Não, não vem todas as doenças de exclusões. Então todas as doenças vêm de vírus e bactérias? Também não. Né? Todas as doenças são genéticas? Também não. Então, de onde vêm as doenças? Olha, eu não sei, elas podem vir de vários lugares. Porém, eu tenho que olhar para aquele cliente. Quando ele vem, eu tenho que olhar, no caso dele, no sistema dele, o que o faz adoecer. Eu tenho que saber se ele está disposto a abrir mão do que o faz adoecer. E eu preciso saber se eu tenho a possibilidade de ajudá-lo, né, dentro daquilo que eu tenho como meu repertório, como minhas ferramentas, meus instrumentos de caminhar em direção à cura. Eu posso ajudar essa pessoa? Eu acredito que de alguma maneira sim. Se eu precisar de recursos de outra pessoa, de outro profissional, de outra área, eu vou encaminhar também, né? Mas é necessário que eu olhe para essa pessoa, né? Ela no seu campo familiar, no seu campo de possibilidades, como ela pensa, como ela sente, quais são suas atitudes, escolhas, o que está por trás disso. Então é um trabalho artesanal, aí que a gente fala que nesse sentido a medicina também é uma arte. Em todas as áreas, né? Se você pegar um cirurgião, fazer uma cirurgia precisa, assim, é uma arte também. Mas está olhando só para o corpo, para a doença, mas isso é necessário. Primeiro nós precisamos estar vivos, né? Para poder caminhar em direção à cura. Se nós não estivermos mais vivos, aí já é outro setor, outro campo, não tem mais como olhar para isso, né? Mas enquanto nós estamos vivos, eu acredito, tá? Eu acredito que sempre há a possibilidade de trabalharmos no sentido da cura. Tá? Nós trabalhamos no sentido da cura, mas como? Vai haver uma cura orgânica? Tem como saber? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Como eu falei, a matéria tem o seu limite. Às vezes é possível para o nosso sistema corporal, orgânico, energético, emocional, caminhar e reverter um processo de adoecimento físico. Às vezes não é mais possível, às vezes a doença já evoluiu para um estágio grave, não tem como retornar. Porém, como eu falei, eu acredito que sim, a possibilidade de cura 100%, de cura das emoções, de cura das relações, relação conosco em primeiro lugar, né? O intrapessoal, uma das inteligências do Gardner, né? Ele colocou vários tipos de inteligência. Antigamente se falava do QI, que é inteligência matemática, lógico-matemática. É uma das abordagens de inteligência. Nós temos várias outras inteligências e a fundamental é a intrapessoal e depois a interpessoal, como eu me relaciono comigo e com as outras pessoas. Por isso que as constelações são a ciência dos relacionamentos, tá? A doutora Fernanda Bolzão só estará no congresso em Ribeirão Preto, sim. Estarei no congresso do IBRACS, o Congresso de Consciência Sistêmica, e vou fazer 3 apresentações. Eu vou participar de uma mesa redonda, eu vou fazer um workshop com dinâmicas presenciais lá e vou participar de um podcast, né? Então esse congresso, quem quiser aprofundar a visão sobre a sistêmica, ele vai ser um congresso presencial, tá? Em Ribeirão Preto, e vai ser um congresso online também, tá? Então ele vai acontecer presencial e vai acontecer online. Eu estarei lá presencialmente, fazendo parte aí de 3 eventos dentro do congresso, né? Então a gente vai se conhecer, né? Você, o seu esposo, colegas, vamos nos conhecer pessoalmente aí, poder compartilhar algumas experiências, né? A Ângela, acredito que vai estar lá também, tem várias pessoas aqui. Quem quiser conhecer mais sobre a visão sistêmica, serão muitos profissionais que estarão lá no congresso, trazendo a sua experiência. Eu já estou participando, se não me engano, acho que participei de todos os congressos. No início eles eram somente presenciais, então eu dei várias palestras lá. No último, que foi
antes da pandemia, né? Tivemos lá, eu participei, fiz uma palestra, depois eu e o Rodrigo fizemos uma dinâmica. Enfim, é um congresso muito rico para troca de experiências, para networking, né? Para entrar em contato com as outras pessoas que compartilham dessa visão sistêmica, dessa abordagem, né? Bom, eu acho que em pouco tempo que nós temos, aí em pouco menos de 1 hora, né, nós conseguimos passar alguns conceitos, algumas reflexões. Para alguns isso fez sentido, para outros ainda precisa cair um pouco a ficha, mas tá tudo certo, né? A Valéria vai lá também, que bacana, vamos nos ver. E aliás, amanhã, né? Amanhã, dia 1º de abril, estarei aí em São Paulo, e o Fernando vem para fazer um workshop de constelação, e eu e o Rodrigo estamos aí trazendo o Fernando Freitas para São Paulo amanhã, para um workshop de constelação. Sempre é bom acompanhar aí o nosso mestre, né, meu professor de constelação, a quem sou muito grato, um amigo, né, que vai vir para São Paulo aí para compartilhar esses momentos com a gente. Então, sempre aberto a aprender, né? Hoje eu já posso dizer, eu sou um professor, mas sou um eterno aluno. Então aí, esse ciclo, né, o dar e tomar. Continuo tomando da base do campo de conhecimento, para quem eu posso, eu ajudo também a passar alguma coisa adiante, e estamos assim. Quando a gente está aberto para troca, a vida continua, a vida acontece. Quando nós nos fechamos, aí os ciclos vão terminando, né? Agradeço aí a presença de vocês, convido presencialmente quem quiser participar também de um workshop mensal que eu faço, dia 22 de abril será o meu workshop aqui em Santos, presencial de constelações. No workshop eu sempre faço leituras, dá um tempo que a gente tem um dia inteiro, então dá para fazer leituras, reflexões, vivências, dinâmicas de campo, e depois várias constelações também. Então estamos aí para servir a vida, né? Eu sempre falo assim, a gente está a serviço da vida, e quem quiser, venha junto, vai ser um prazer aí contar com a presença de vocês, seja online, seja presencial. Pretendo já, talvez na metade de abril em diante, voltar com nossos encontros online sistêmicos que acontecem desde 2017. Eu estou repaginando tudo isso, vamos voltar a esses encontros presenciais. Eu vou fazer também grupos de meditação semanais, para que a gente possa trabalhar com a dinâmica das meditações, do mindfulness também. E aí, né? A serviço da vida. Fica aí minha gratidão pela presença de vocês, pelo compartilhar. Essa live vai ficar aí um tempo no Instagram, depois eu vou subir no canal do YouTube. Quem quiser compartilhar, acha que pode ser útil para alguém, compartilhe também. Estamos juntos todos, né? Nesse grupo que está aí a serviço da vida, buscando os caminhos de se tornar um pouco mais saudável, de servir a vida com mais propriedade. Então, fiquem bem. Um forte abraço em todos vocês, um grande beijo no coração, fiquem bem, com saúde, saúde do corpo, da mente, das relações e dos sistemas. Um abração para vocês. Tchau.